Olá, vou ler e comentar nesse videocast o artigo de título Princípios de Aeração Mecânica de Viveiros de Aquicultura, primeira parte, de autoria de Claude Boyd. Dr. Boyd é professor emérito da Universidade de Auburn, no Alabama, certo? Esse artigo foi publicado em 2004 na GA, certo? Vamos para a introdução do artigo. Antes da introdução, sumário. Após a introdução, falaremos sobre oxigênio dissolvido na água, aeradores mecânicos, circulação da água, tipos de aeradores, eficiência da aeração mecânica, aeração e produção aquícola, correto posicionamento dos aeradores, operação dos aeradores com segurança e, finalmente, considerações finais. Agora sim, vamos para a introdução deste artigo. Vamos ver aqui. A produtividade aumenta em tanques e viveiros de aquicultura em resposta à entrada de nutrientes a partir da fertilização e do arraçoamento. Essas entradas de nutrientes, entretanto, aumentam a demanda por oxigênio pelos organismos e baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água podem ocorrer nos tanques e nos viveiros. Com mais nutrientes, maior biomassa fitoplânctônica, o próprio fitoplâncton vai exercer uma demanda por O2, tudo bem, faz fotossíntese, mas só durante o dia, à noite não. À noite só tem respiração, mais biomassa, mais detritos planctônicos, taxa de decomposição aumenta o consumo de O2. Para utilizar corretamente os nutrientes das rações, os peixes eles vão precisar encontrar oxigênio dissolvido na água em concentrações necessárias para essa atividade fisiológica. Portanto, o arraçoamento e a fertilização de fato aumentam a demanda do tanque por O2. Geralmente, baixas concentrações de oxigênio dissolvido ocorrem durante as primeiras horas da manhã, mas também podem resultar das chamadas mortes súbitas ou die-offs do fitoplâncton e em períodos com tempo nublado, tá? Com baixa luminosidade atmosférica, pela queda na fotossíntese. A maioria das espécies de peixe e camarão elas ficam estressadas quando as concentrações de oxigênio dissolvido na água caem abaixo de 4, 3 miligramas por litro. Estresse aqui significa dizer que não há oxigênio suficiente para ela realizar normalmente as suas atividades regulares, tá? A sua fisiologia, o seu metabolismo, ele vai ficar limitado, restrito pela falta de oxigênio. E um dos efeitos rápidos disso é a queda do apetite. Em tanques e viveiros com concentrações consistentemente baixas, ou seja, que se mantém por um tempo mais longo, os organismos cultivados geralmente têm menor apetite, uma maior susceptibilidade às doenças, o que acaba aumentando a taxa de mortalidade. Além disso, o fator de conversão alimentar ele vai deteriorar, né? Ele vai se elevar e a produtividade vai cair consequentemente. A aeração mecânica é utilizada amplamente em tanques e viveiros de aquicultura para prevenir concentrações baixas de O2 na água, especialmente à noite. Com isso, melhorar a eficiência do uso do alimento pela maior disponibilidade de O2 e, com isso, obter maior produtividade de peixes e camarões, certo? Esse foi a introdução do trabalho. Temos aí uma bela imagem, né, mesmo sendo em preto e branco, de um aerador de paz a todo movimento, né,
agitando, espalhando, jogando para cima a água, causando esse revolvimento que vai fazer com que essa água seja oxigenada. Apenas para curiosidade, pessoal, essa foto aí é de um tanque de teste da eficiência do aerador. Vejam que é um tanque relativamente pequeno, né, para você colocar um aerador desse tamanho, é desproporcional. Tá? Então o objetivo aí não é a criação animal, mas sim fazer o teste da eficiência desse aerador de par, certo? Então essa foi a introdução, vamos para o ponto 2, que trata do oxigênio dissolvido na água, certo? A capacidade da água em dissolver o oxigênio depende da pressão atmosférica, da percentagem de oxigênio no ar, da temperatura e da salinidade da água. Concentrações representativas de oxigênio dissolvido na saturação da água em diferentes salinidades e temperaturas estão apresentadas na tabela 1, tá? Temos então aqui essa tabela. Essa tabela ela mostra concentrações de saturação de oxigênio dissolvido na água em diferentes salinidades e temperaturas, tá? Temperatura aí de 10 a 35 graus Celsius e salinidade de 0 água doce até 40 gramas por litro. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma água doce, tá? À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do oxigênio diminui. Por exemplo, numa água, uma água a 10 graus Celsius de temperatura, ela somente estará saturada com oxigênio quando ela apresentar 11,28 miligramas de oxigênio dissolvido por litro. Numa água a 35 graus Celsius, basta 6,9 miligramas de oxigênio por litro, que essa água já estará saturada, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma água a 30 graus Celsius, tá? Vejam que à medida que aumenta a salinidade, cai a solubilidade. Então, a água doce a 30 graus Celsius, se ela contiver, para ela estar saturada, ela precisa apresentar 7,54 miligramas por litro, enquanto que a 40 de salinidade, 40 gramas por litro, basta 6,05 miligramas e ela já estará saturada, tá? Todos esses valores tabelados valem para a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão ao nível do mar, certo? Porque a pressão também é um outro fator que afeta a solubilidade do oxigênio, como vai ser visto agora, tá? Esses valores apresentados na tabela de oxigênio dissolvido são para a água em contato com a atmosfera a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, pressão ao nível do mar, tá? Que é a pressão barométrica normal ao nível do mar. Para concentrações, as concentrações de saturação, né, os níveis de saturação de oxigênio dissolvido, para outros valores de pressão barométrica podem ser estimados como segue, tá? Temos aqui uma fórmula bastante simples, tá? Que é o seguinte, ó. Para você saber a concentração de saturação do oxigênio na água para diferentes pressões barométricas, né? Você faz o seguinte: você divide a pressão barométrica local por 760 e multiplica isso, resultado, pela concentração de oxigênio apresentado na tabela que a gente acabou de ver. Por exemplo, digamos que a pressão barométrica local, você está numa área, né, numa fazenda que tem uma certa altitude, tá? A pressão barométrica local é 735 milímetros de mercúrio, abaixo da pressão do nível do mar, que é de 760, certo? Você vai dividir 735
por 760, tá? 735 divide por 760, que vai dar 0,96. Você vai multiplicar o resultado pela concentração de oxigênio para temperatura e salinidade do local, tá? Locais. Nesse exemplo aqui, o 779, se nós olharmos, se refere a uma temperatura de 25 graus Celsius e uma salinidade de 10, tá? Então você vai na tabela, você tem a temperatura e a salinidade do local, tá? Pega o valor tabelado, multiplica por esse fator que veio da divisão da pressão barométrica local por 760, você tem a concentração de saturação naquela altitude. Então, o resultado aqui desse exemplo foi de 7,53 miligramas por litro. Então, nesse local, a essa altitude, se a água contiver 7,53, ela já estará 100% saturada de oxigênio, certo? A concentração de... Pronto, já vimos isso. Por exemplo, foi o exemplo que acabamos de ver, né? Se a água tem uma temperatura de 25 graus Celsius, salinidade de 10, a pressão barométrica será 735 milímetros de mercúrio, né? E nós acabamos de encontrar o novo valor de saturação, que é 7,53, tá? 7,53. A pressão barométrica muda continuamente, mas essas mudanças para o mesmo local são mínimas. O principal fator que causa diferenças na pressão barométrica é a altitude. A pressão barométrica ela diminui com o aumento, como nós sabemos, né, com o aumento da altitude da região, né, da fazenda. Aí existe aqui essa tabela, a tabela 2, tá? Existe aqui a tabela 2, que ela apresenta os diferentes valores de pressão barométrica em milímetros de mercúrio para diferentes altitudes. Ao nível do mar, a altitude zero é 760, à medida que vai aumentando, vai caindo essa pressão barométrica, por exemplo, a 1000 metros de altitude, caiu para 676 milímetros de mercúrio. Essa informação você usa, né, naquela fórmula anterior para poder calcular a nova concentração de saturação, pegando os valores tabelados em função da temperatura e salinidade locais, certo? O oxigênio dissolvido, ele se difunde entre a água e o ar em respostas à pressão do oxigênio nos dois meios. Tem essa movimentação do oxigênio, sai da água, vai para a atmosfera, sai da atmosfera, vai para a água superficial. A pressão do oxigênio é aproximadamente 21% da pressão barométrica, né? Então, ao nível do mar, se você pegar 21% de 760, né, que vai ser exatamente 159, 160, então daqueles 760 milímetros de mercúrio, 160 milímetros de mercúrio se devem ao oxigênio, porque 20,95% do ar atmosférico é oxigênio. A pressão do oxigênio no ar e na água, elas são iguais entre si quando a água está saturada com oxigênio dissolvido. Esse é o efeito físico da saturação. Quando a água está saturada, a pressão do oxigênio na água e no ar são iguais, portanto não há mais transferência de um meio para o outro, tá? Já que as pressões são as mesmas nos dois meios. Durante o dia, né, a água do tanque do viveiro geralmente apresenta concentrações de oxigênio dissolvido maiores do que a de saturação, porque o oxigênio liberado por conta do oxigênio liberado pela fotossíntese do fitoplâncton, tá?
Nessa situação, conhecida como supersaturação, o oxigênio se difunde da água para o ar, porque a pressão do oxigênio da água é maior do que do ar, tá? Então, a fotossíntese libera oxigênio, taxas fotossintéticas maiores, elevadas, liberam muito oxigênio, você vai ter uma maior pressão de oxigênio na água do que no ar, essa água vai perder oxigênio para a atmosfera. Isso acontece durante o dia, tá? À noite, o oposto. À noite, quando não se tem mais fotossíntese, mas a respiração continua, as concentrações de oxigênio geralmente caem abaixo da saturação, tá? A água vai ficar subsaturada, né? Apesar disso, a difusão de oxigênio para a água raramente é rápida o suficiente para prevenir que as concentrações de oxigênio em seu vidro caiam de modo consistente em viveiros não aerados durante a noite. Então é isso, né? Saturado, não há movimentação de oxigênio água-ar, supersaturado durante o dia, as águas superficiais perdem oxigênio, liberam oxigênio para o ar, e durante a noite, águas subsaturadas recebem oxigênio do ar. Só que essa transferência noturna é muito lenta, acaba beneficiando apenas a água mais superficial, aquele extrato mais superficial, e não tem um efeito significativo em todo o volume de água do viveiro do tanque. Ou seja, essa difusão do oxigênio atmosférico para a água durante a noite. Será necessário a aeração mecânica, caso contrário, as concentrações de oxigênio vão cair, certo? Vamos dar uma paradinha nessa primeira parte, tá? Já estamos com mais de 17 minutos. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte falando sobre os aeradores mecânicos. Até já!